Com certeza. Boa noite. Eu não sei o que é, não, mas é negócio do Martelo e Formão que vai entrar aí. Martelo e Formão. Alguma coisa vai entrar aí nessa cabeça e a gente vai conseguir isso, Mário. Martelo, até que a gente consiga. Eu não sei o que é, não, mas eu estou dando a minha opinião. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Levando as marteladas que se aprende. Aí vai. Muito bem-vindos. Boa noite a todos. A gente vai começar, então, com a leitura do Minuto de Sabedoria. Vamos lá. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos os abandonarem, prossiga a sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que sua luz se apague para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com a sua luz as trevas que o circundam. Que a gente possa ser um ponto de luz nesse estudo aqui para os amigos que nos acompanham. Eu vou pedir Marília para fazer a prece. Pode ser, Marília? Ok, vou só abrir aqui. Jesus, amada Mãe Maria Santíssima, a toda essa espiritualidade benfazeja, queremos, Senhor, pedir mais uma vez que nos fortaleça na vontade, para que sejamos um homem de bem, para que possamos conter com os nossos semelhantes, para que sejam um homem de bem. Eu sei que é tão difícil, às vezes, Senhor, praticarmos, mas temos que praticar e não sofremos. Praticarmos sempre e pedimos essa força, essa ajuda à espiritualidade, para que nos ampare sempre nesse nosso propósito, para que saiamos daqui melhor do que chegamos. Obrigada, pedimos que intue vez mais o nosso amigo Roberto, para que ele possa trazer o seu estudo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Marília, que assim seja. Então, vocês trabalharam lá nas salas, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, o item 3, é o homem de bem, né, do 5º ao 8º parágrafo. O Roberto agora, então, vai fazer a leitura e os comentários, e depois a gente abre para os colegas falarem como foi a discussão na sala. Muito bem-vindo, Roberto. Boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bom? Boa noite para todos. Eu vou ler, então, aqui, a minha versão aqui é a do Herculano Pires, a tradução, né? Então, às vezes fica um pouquinho diferente as palavras, mas o sentido é o mesmo, né? O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Esse capítulo, né, essa definição aqui do homem de bem, aqui do Evangelho, é uma coisa que, se nós formos esmiuçar, nós vamos ver que é um modelo que nós estamos, no nosso estágio evolutivo, perseguindo, né? Nós estamos, quer dizer, no nosso momento, a nossa meta é nos tornarmos o homem de bem com esses atributos aqui
do Evangelho. Claro, a gente pode falar o fulano é de bem, o Beltrano é de bem, mas, na verdade, quando a gente fala isso, normalmente são pessoas a caminho de serem homens de bem. Quando nós começamos aqui, o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor faz ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Então, ele faz isso espontaneamente, não é uma decisão intelectual. Nós aqui estudamos o Evangelho, até nós chegarmos nesse ponto, nós tratamos de problema do perdão, o problema das nossas mágoas, o problema dos nossos desequilíbrios, o problema da vingança, o problema de todos esses aspectos da caridade. E ainda, né, depois ele segue aqui e diz que o homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que vai secar, e vai aí por diante. Você vê o seguinte, nós aqui, que já temos esse conhecimento, né, dos mecanismos e dos objetivos, né, que Jesus nos trouxe, nós, evidentemente, por uma decisão intelectual, nós temos que nos esforçar para chegarmos a esse ponto. Mas o homem de bem, como definido aqui no Evangelho, é uma criatura já totalmente despojada de qualquer sentimento. O homem de bem, na verdade, ele não precisa ser vigilante mais. O homem de bem, ele não tem que ser vigilante porque, espontaneamente, ele age da melhor maneira possível, da maneira amorosa, da maneira justa, da maneira caridosa. Nós somos criaturas que ainda, infelizmente, né, precisamos de uma total vigilância, porque nós temos no porão do nosso subconsciente armazenados coisas horríveis que a gente nem imagina, e muitas vezes a gente acha que a coisa está ali quietinha, mas que a gente acha que não tem mais aquele problema, mas aquele problema existe. E aquele problema vem à tona em determinadas circunstâncias quando menos se espera. O homem de bem já não tem mais, ele já faz, vamos dizer, ele já pratica um estado de espírito de serenidade, é um estado de espírito de alegria, é um estado de espírito de caridade, que ele não precisa mais ter essa vigilância, ele não vai reagir mais de forma violenta, de forma egoísta, de forma desequilibrada, porque isso já é um atributo. Então, o homem de bem é a nossa meta em toda a sua plenitude, como está aqui definido nesse capítulo do Evangelho. Um dos grandes problemas que eu vejo é que as pessoas precisam de uma motivação para quererem ser homem de bem. Nós aqui, que já estudamos o Evangelho, queremos ser homens de bem. Não conseguimos, temos muitas dificuldades íntimas, reagimos de forma equivocada, de forma errada, mas nós temos essa vontade, nós já sabemos que é a nossa meta. E os mecanismos de Jesus fazem com que, mecanismos de Deus fazem com que a gente queira, aos pouquinhos, se libertar dos nossos vícios emocionais do passado, não em função de sermos homens de bem, mas em função porque nós aprendemos que os vícios nos fazem sofrer, nos fazem mal, nos tornam doentes, nos levam a situações dificílimas. Então, nós estamos naquela etapa de que nós queremos nos melhorar para não sofrer, mas não temos, muitas vezes, ainda claro na nossa frente o objetivo do homem de bem, porque nós não compreendemos a satisfação que o homem de bem tem. É difícil, quer dizer, uma pessoa que está viciada em... o cara vamos dizer assim, é comilão. Então, ele querer... por que ele vai querer deixar de comer carne demais? Por que ele vai querer se alimentar exageradamente? No momento, ele deixa de fazer isso porque isso afeta a saúde dele. Ele ainda não está consciente, ele ainda não percebeu a felicidade que ele terá na hora que ele conseguir se conquistar e efetivamente se tornar um homem de bem. Eu acho que esse homem de bem, como definido aqui, é a meta dessa fase evolutiva que nós estamos vivenciando.
evidentemente que depois dessa meta atingida vão ter muitas outras. E quando a pessoa atinge essa meta, ela já desenvolve determinadas capacitações e começa a ver as coisas mais para frente e sentir as coisas de forma diferente do que nós sentimos hoje. A pessoa que começa a se desmaterializar, ela começa a deslocar a satisfação dela, a felicidade dela, das coisas materiais para as realizações espirituais. Quando fala aqui, né, que encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, isso aí deve ser incompreensível, né, para a grande maioria das pessoas, né? Porque quando a pessoa fala, poxa, eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu gosto de fazer isso, eu tenho a minha vaidade, eu gosto de me sentir me sobrepondo aos demais, como é que eu vou ter satisfação? Como é que o meu objetivo vai ser exatamente não fazer nada disso? No momento, isso aí é tolhido pelas consequências funestas que traz para cada um. Ainda não temos a consciência de que ser homem de bem é que nós seremos pessoas felizes. O Kardec pergunta aqui na questão 967 em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E os espíritos respondem: consiste em conhecer todas as coisas, não ter ódio, ciúme, inveja, ambição a nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam as necessidades e sofrimentos nem as angústias da vida material. Ficam felizes com o bem que fazem. Porém, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros desfrutam, é bem verdade, da felicidade suprema, mas todos os outros são também felizes. Entre os maus e os perfeitos existe uma infinidade de graus em que os prazeres são relativos à condição moral. Aqueles que estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos mais avançados e desejam igualmente alcançá-la, o que é para eles um motivo de estímulo e não de ciúme. Sabem que depende deles consegui-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência, e são felizes por não sofrerem como os maus. Então, para nós, muitas vezes, para nós até que já estamos aqui trabalhando, né, dentro da doutrina espírita, já conhecemos esse mecanismo, né, de ação e reação, esse mecanismo das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos de baixa vibração, o que isso acarreta, o que isso atrai de entidades que nos fazem sofrer, nos fazem, vamos dizer assim, entramos numa ressonância e cada vez mais vamos caminhando por uma via que vai nos levar a sofrimentos, né? Agora, é difícil vamos dizer assim, para as pessoas entenderem o que quando o espírito atinge essa plenitude, por que ele é feliz? Por que ele tem aquele objetivo de cada vez mais se desmaterializar? Então, para nos impulsionar nessa direção, existem esses mecanismos que nos fazem cansar de sofrer. Os erros nos levam a sofrimento e vamos cansando. Até a hora que nós despertamos, né, a doutrina espírita, né, a Boa Nova, né, que vem repor no seu devido lugar a Boa Nova, né, de Jesus, ela nos estimula, nos esclarece nesse sentido. Inclusive, Jesus, né, falou, né, quando a pessoa tem uma dificuldade, para ela primeiro buscar o reino de Deus, ela buscar a sua reforma íntima, ela buscar, vamos dizer assim, se voltar para o bem, o caminho da caridade. Porque, à medida que ela fizer isso, as suas necessidades vão sendo atendidas. Isso aí é a fé, é a compreensão que nós devemos ter de que as dificuldades acontecem, os sofrimentos, por uma necessidade nossa. Se nós já tivermos conquistado determinadas características, vamos dizer, aquele sofrimento, aquelas provas, deixam de ser necessárias e nós vamos ficando felizes. Ou seja, nós temos que buscar, em vez de buscar as soluções dos problemas materiais em si, propriamente ditos, nós já temos claramente que nós temos que buscar esse modelo do homem de bem. Nós temos que buscar esse modelo e, aos pouquinhos, né, quem nunca sentiu
uma satisfação muito grande quando tem a oportunidade e faz, né, um momento, né, que não é a nossa postura, infelizmente, não é a nossa postura constante, a gente tem aquela oportunidade de fazer o bem, de socorrer uma pessoa, de levar um carinho, e você sentir aquela alegria de ver aquela pessoa ter a sua dor aliviada. Aí a gente começa a perceber o que pode ser e o que pode ser essa felicidade dos bons espíritos, que para nós chega a ser incompreensível. Nós estamos materializados, deixar de fazer tudo que a gente gosta de fazer, que a gente já faz aí há milênios. Como que isso vai nos trazer a felicidade? Mas a felicidade é a felicidade do espírito. Então, chegando aí ao nosso tempo, eu ia depois trazer aqui uma coisa muito interessante aqui de uma carta de Paulo, mas eu vou abrir aqui para os amigos aí fazerem os comentários. Agradeço, Roberto. Muito bom o seu estudo. Gostei muito dessa pergunta do Livro dos Espíritos que você trouxe, até separei aqui para reler depois, sobre a felicidade dos bons espíritos, em que consiste isso. Muito bonita a resposta dos espíritos para a gente. Se resume no amor, né? É muito interessante. Muito obrigada. E outra coisa que você falou que eu achei interessante também é quando a gente faz a felicidade que a gente sente quando a gente faz alguma coisa boa para outra pessoa, né? Uma palavra, uma conversa. Mas o mais legal, né, Roberto, é quando a gente vai falando essas palavras homeopaticamente, a gente vai vendo a pessoa mudando, crescendo, como a gente viu tantas vezes lá no atendimento fraterno, né, das quartas-feiras lá no Eurípides, lá na Vila Sapê. Lembrei de algumas pessoas assim que foram muito legal. Obrigada pelo estudo. A gente vai para as salas agora, começando com a Ivone Pereira, ficou com Leila, com Zé e com Mário. Bem-vindos. Quem vai falar? Roberto, deixa que eu falo, Roberto. Você fez a palestra, tá legal? É isso aí, Zé. Nem falei o nome do Roberto para ele não achar que ele podia falar de novo. A gente tinha falado que nós tínhamos falado que ele iria falar, mas ele fez o estudo, aí eu falo, tá legal? Tá certo. Que muitas das vezes a gente se depara com pessoas que prestam o bem, mas antes de prestar o bem, ela faz ver o que ela pode ser beneficiada, o que ela pode tirar proveito. Então, a gente tem que ter em mente de fazer o bem pelo bem. Quando a gente faz qualquer auxilia alguém e vê o que a gente pode tirar proveito em relação a isso, nós estamos sendo egoístas. Nós estamos sendo extremamente egoístas. Então, o que nós temos de fazer, sim, é praticar a caridade, o auxílio, o socorro, sem ter predileção, sem escolher o que vai fazer, a quem vai fazer. A gente tem que fazer, isso tem que ser automático, simultaneamente, em qualquer circunstância e situações, quem quer que seja, entendeu? Então, e com isso, muitas das vezes a gente, se nós formos ver, nós hoje estamos bem melhor do que de algum tempo atrás, né? Segundo a Leila, sim. Entendeu? E nós vemos, nós estamos progredindo, caminhando em busca da nossa evolução. Então, e muitas das vezes, quando a nossa consciência, quando nos cobra alguma coisa, é porque a gente já burilou alguma coisa. Vê que nós estamos cometendo um ato que não é digno, não é isso? E, às vezes, quando alguém chega para a gente e menciona, pô, fulano, você está diferente, você mudou. Então, isso, quando a gente não consegue perceber, e outras pessoas que estão à nossa volta percebem isso, e chega para a gente e sinaliza, isso não é
para a gente, é um estímulo para a gente melhorar cada vez mais, né? É isso Se aí, Zé. tornar assim, mais amável, mais solidário. É isso. Muito obrigada, meu amigo. Excelente reflexão aí do grupo. Para a Meimei, ficou com Marlúcia, Sandra e João. Bem-vindos. Quem fala? Marlúcia. Oi, boa noite Boa a noite, todos. amiga. Tudo bom, Adriana? Olha, quando nós conversamos, foi interessante que os três, né, chegaram à mesma conclusão, que são parágrafos bem objetivos, né, que caracterizam e definem o que é o homem de bem. É aquele homem que ele já tem na sua consciência a questão do bem mesmo, né? Ele age de forma automática, ele não pensa para agir. O bem já é alguma coisa inerente ao ser dele, sem escolhas e perda de tempo. Ele não escolhe a quem ele vai fazer o bem e nem pensa se ele está perdendo tempo ou não. Ele é capaz de atender o outro antes de atender a si mesmo. Ele sente-se feliz em distribuir os benefícios aos semelhantes, sem nenhum tipo de distinção, né? Ele não escolhe a quem ele vai atender, seja quem for. Ele não faz imposições quanto ao seu modo de agir e pensar, porque ele vê todos como irmão em Cristo e respeita a opinião de todos. Na verdade, é o que a gente conversou muito, é o ser perfeito, né? E que a gente ainda está assim, um pouquinho distante desse ser perfeito, né? Mas, como nossos amigos colocam aí sempre, a gente está a caminho. Acho que já é uma grande coisa, né? A gente já está a caminho. Pelo menos conhecemos o caminho. Se a gente se desviar, é uma opção nossa, né? Mas o caminho a gente já conhece. Então, é o ser integral. É aquele ser que ele não pensa, o bem já faz parte dele. Eu acho que é isso, Adriana, que a gente conversou. Excelente, minha amiga. Muito obrigada. A lei é de progresso, né? Então, a gente vai devagar, mas vai. A caminho. Obrigada. Acho que só a nossa escolha de estar aqui toda noite já mostra que a gente caminhou um pouquinho. Fizemos boas escolhas, né? Todos os dias. Isso aí. Vamos para o grupo Emmanuel. Olívia, Regina e Martinha. Quem vai falar? Eu vou falar. Regina. Eu vou falar. A Regina vai falar. Não, fala então, Regina, fala você. Regina? Tá bom, o seguinte, boa noite a todos. A primeira pergunta que nós fizemos uma para outra é o que é que nós temos que fazer para chegar, ou tentar ser um homem de bem, que foi lido pelo Roberto aí, por nós também. Aí a Martinha, muito sabiamente, ela falou, né, que a primeira coisa que a gente foi escolhido para ir para o Cefac para estudar, e hoje nós estamos fazendo esse estudo para poder termos consciência dos nossos erros, para começar a tentar fazer a caridade através do amor, da compaixão, da gente entrar dentro de nós para que possamos ter amor por nós, perdoarmos, porque a gente se cobra muito, né? E às vezes isso atrapalha a nossa evolução, o nosso crescimento. Então, para a gente tentar, né, quando vier aqueles pensamentos negativos, ódio, inveja, etc., que aí a gente já vai sentir que aquilo não está fazendo bem para o nosso crescimento, e aí a gente já começa a fazer prece, a buscar mais, a fazer, sabe, aquela pessoa que a gente não gosta, a gente já começa a ter aquele amor por aquela pessoa, mas que tem que começar conosco. Isso. E a Martinha, eu queria, na verdade, que fosse eu falasse um pouco, a Olívia e a coisa, mas não deu tempo. E a Marta. E a Martinha falou muito sabiamente isso. Muito Primeiro bom. Foi a nossa ida para o Cefac, para a gente começar a fazer os estudos e ter esse descobrimento, né, dos nossos erros. Tá? Boa noite. Muito bom, muito legal, Regina. Excelente a reflexão das três aí. Muito bom. Passamos agora para o grupo Herculano Pires, ficou com a Ana, com a Fátima e com a Val.
Quem vai falar? Bem-vindas. Sou eu que vou falar. Eu e o doutor Herculano estamos assim, ó, Epa, um encarne. eu na sala dele, Quando que eu vi, eu legal. falei, opa, tô na sala dele, que Nada bacana. por acaso não, hein? Vamos lá. Nada é por acaso. Gente, assim, a gente começou a ler, a Ana leu e tal, e não teve como a gente pensar em outra pessoa, senão Chico Xavier. É claro, tem Jesus, tem tantos outros espíritos elevados também que poderia ter vindo, né, lá ali na nossa discussão, mas o primeiro que nós lembramos foi Chico Xavier, né, um verdadeiro homem do bem, né, e ele fazia o bem por fazer o bem, né, porque já fazia parte aí, e também ele não tinha interesse em nada, né, tudo ele revertia ao próximo, enfim, era um ser realmente muito evoluído, muito do bem, e é isso, a gente lembrou logo dele. Muito legal. Assim, talvez porque é um espírito do bem mais próximo da gente, no sentido da... Convivemos, né? Nossa geração conviveu na mesma época, né? Então, isso é um privilégio para a gente, graças a Deus. E quem teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, como o Roberto, né? Mais legal ainda. Obrigada, Val. Bezerra de Menezes é o último grupo, ficou com a Eliane, com o Jorge, com a Marília. Bem-vindos. Quem vai falar? Sou eu, Adriano. Bem-vindo, Jorge. Então, tentando aí contribuir com o que o pessoal falou, a gente focou em algumas coisas, como já dito, né? Esse modelo, essa meta que o Roberto falou, e já dito por outros, vai muito da mudança de dentro para fora. A gente bateu muito nessa tecla, e esse é o grande objetivo, para chegar nessa meta que o Roberto falou. O texto, cada vez mais, dentro desse capítulo, ele vai se repetindo, como já foi dito também, e colocando cada vez mais qualidade nesse homem de bem. Ele vai enxertando mais coisas para que a gente tenha uma percepção mais ampla do que vem a ser esse homem de bem. Uma coisa que me chamou a atenção, essa foi a minha contribuição na fala, é que ali dentro chega a falar em não ter distinção de raça e nem crença. Isso em pleno século XIX, quando os europeus estavam colonizando a África inteira e o Brasil ainda estava no auge da escravidão. Então, até eu considerei essa fala bem à frente do seu tempo, né? Hoje a gente está tentando ainda discutir e acertar isso aí, mesmo não sendo mais um país escravocrata, né? E aí eu lembrei também, agora, vocês falando, eu lembrei de vários nomes. A Valquíria falou de Chico, eu também de frente para trás. Os exemplos existem, né? Onde estão os exemplos? Chico, Dr. Bezerra de Menezes, São Francisco, Clara de Assis, Joana de Cusa, Confúcio, Buda, né? Sendo que a filosofia de Confúcio e Buda começa exatamente na mudança de dentro para fora, esse é o contexto da filosofia deles. Então, exemplos não faltam. Dá para chegar? Eles chegaram, né? Por que a gente não vai conseguir chegar? Não estou discutindo aqui quantos milhares de anos vamos levar, mas exemplos a gente tem também. Então, mais ou menos isso que a gente conversou. Ok, muito bom. João pedindo para falar aqui. Obrigada, Jorge, excelente. Pode falar, João, tem um minutinho, sim. Oi, rapidinho. Não, o Jorge roubou metade do meu comentário, que era exatamente esse, sobre as crenças, né? Mas ele é amigo, os amigos a gente não se importa. Mas a última parte seria o seguinte, que ele fala de novo da questão da intolerância aqui, ele fala para respeitar as convicções dos outros, mesmo, e não reprovar se são diferentes das suas, né? Quer dizer, já fala do combate à intolerância também naquela época, né? E o texto é super atual ainda, né? Então, o homem de bem não é só fazer o bem, não. Ele tem que fazer o bem de várias formas, inclusive respeitando os outros, né? E sendo cordato, e sendo sensato e sem buscar a violência, sem buscar contestações, né? Que só geram climas negativos aí e complicam a evolução de cada um de nós, né? Então, só para complementar com esse comentário. Muito bom, João. A gente chega ao fim do nosso estudo, a Olívia levantou a mãozinha, então, Olívia, eu vou pedir para você fazer um comentário rápido e faz a prece final, então. Bom, minha amiga? Tá.
o homem de bem é, na verdade, um homem em paz. É um homem com a consciência de dever cumprido. Nada abala ele. Ninguém tem a capacidade de tirá-lo do sério, porque ele se suporta. Ele não se vê no outro, na impotência, na inveja, no orgulho, na prepotência do outro. Ele está em paz com ele, né? E é isso que é difícil. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de refletir, de elaborar dentro de nós estratégias, coragem para nos encararmos, para nos conhecermos e para mudarmos, para nos tornarmos, para encontrarmos a paz e termos paz nas nossas consciências. Deus nos ajude. Graças a Deus. Assim seja, Lívia. Muito obrigada a você, feita a prece, a todos os amigos que participaram do estudo. A gente vai terminar, então, com uma música, né? Eu escolhi uma música que eu acho que sempre é bem-vinda, porque é uma música que fala sobre o amor. E se queremos ser homens de bem, que a gente possa, então, aprender a amar o nosso próximo, né? O alvo tem que ser o amor. Então, vamos lá. Feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor, todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Eu sou feliz porque te amo. É tão bonita essa emoção. O nosso alvo é o amor. É só a gente dar as mãos. Quem quer ser sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração, todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Eu sou feliz porque te amo. É tão bonita essa emoção. O nosso alvo é o amor. É só a gente dar as mãos. Eu sou feliz porque eu te amo. É tão bonita essa emoção. O nosso alvo é o amor.
É só a gente dar as mãos. Eu sou feliz porque te amo. É tão bonita essa emoção. É isso aí, né, gente? Que plantação a gente está fazendo? A gente tem a ferramenta, a gente tem a terra, né? A gente tem a água, a gente tem o adubo, a gente tem tudo nas nossas mãos, que são as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Vamos plantar para ser felizes. A felicidade, não adianta a gente cobrar de Deus, por que isso está acontecendo? Ai, meu Deus, a gente não está plantando, né, de acordo com o que Ele quer. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelo estudo maravilhoso. Roberto, excelente estudo. Aos colegas que trabalharam nas salas. E amanhã estaremos juntos. Beijos. Amanhã. Beijo. Amanhã. Boa Beijo a todo mundo. Fiquem com Deus. Bons sonhos. Fiquem com Deus.